E o nosso tema agora é o crescimento por insumos biológicos a cada safra. Alguns estudos apontam um crescimento médio no Brasil acima de 20% ao ano. A gente vai agora falar ao vivo com o diretor da Coopert Brasil, Gustavo Hermann. Oi, Gustavo, bom dia para você. Bem-vindo aqui à nossa edição do Bem da Terra. Há pouco falávamos com uma agrônoma e também mestre aí em engenharia e tratando, desse crescimento dos biológicos e as pesquisas apontando esse grande rumo, porque a gente já traz resultados muito pertinentes, muito efetivos. A que se deve esse crescimento exponencial que a gente tem acompanhado também já nessa safra e nos últimos anos? Bom dia para você, seja bem-vindo. Bom dia, Renata, obrigado, é um prazer falar aqui com você, parabéns pelo programa e bom dia a todos que estão assistindo. Bom, a gente trabalha já com controle biológico de biodefensivos há mais de 20 anos, E no passado, esses produtos eram tratados como nicho, por um nicho de agricultura orgânica, agricultura mais sustentável, mas a partir do advento do controle biológico profissional, ou seja, empresas que realmente investem em pesquisa e desenvolvimento e fazem produtos de alta performance para a proteção de plantas, esse mercado veio crescendo e se intensificou nesses últimos 5 anos. É claro que existe uma demanda de sustentabilidade hoje, por menor resíduos de agrotóxicos, o uso de ferramentas mais adequadas ao sistema agrícola e que respeitam o meio ambiente, mas também a gente tem no Brasil, na agricultura tropical, um problema de resistência de pragas e doenças aos agroquímicos tradicionais. Então, quanto mais o agricultor usa aquela mesma molécula, mais ele vai selecionando populações da praga ou de uma doença que são resistentes a ela, e esse problema vai aumentando. O biológico ele entra nessa lacuna porque ele não causa esse problema, ele acaba devolvendo essa performance de controle, e acaba entrando como ferramenta de manejo muito importante em todas as culturas do Brasil. Então isso é uma tendência, e aliado a essa questão da pressão por maior sustentabilidade, a gente vê um crescimento muito interessante do biológico nos últimos 5 anos. Pois é, a gente tem acompanhado que, inclusive, os biodefensivos têm tido uma alta performance, inclusive chamado muito a atenção dos produtores e das produtoras rurais. Então, a gente pode dizer que também houve muito avanço na ciência e na pesquisa nesse sentido, não, Gustavo? Claro, quando você olha hoje no registro de biodefensivos do Ministério da Agricultura, a gente já tem mais de 500 produtos à disposição do agricultor, coisa que há 20 anos atrás você tinha meia dúzia ou 10 produtos. Então, o que a indústria está fazendo é realmente investir em pesquisa para ter cada vez novas soluções para todos os problemas. Então, hoje a gente fala de bioinseticidas, bionematicidas, biofungicidas, que estão entrando aí aliados dos produtos químicos tradicionais para esse sistema, para esse setor de proteção de plantas. E as maiores inovações ainda estão por vir. Hoje a gente já está falando de bioherbicidas, ou seja, isso não existe no mercado ainda. O mercado trabalha só com herbicidas químicos, mas a gente já tem no pipeline das indústrias pesquisa nesse sentido. Então o biológico ele vai ocupando esse espaço e a gente imagina que ele é um grande aliado, dos produtos químicos lá na frente, para que você inverta um pouco, Renata, a lógica do processo de controlar pragas e doenças. Começa com o natural, com o biológico, e aí se você não conseguir segurar, aí você entra com o químico. Exato, e a gente fala numa dor atual do produtor, por exemplo, pegando aqui algo bem real, a gente está em plantio, segunda safra de milho, expectativa nas alturas, falamos disso há pouco. Porém, a gente tem um relatório aí recente, divulgado pelo Sindiveg, de aumento de 170% aí de incidência de cigarrinha do milho nos últimos 2 anos, ou seja, quase 200%, o que é bastante expressivo. Então, também tem aliados nesse sentido, para o produtor ele já começar a trabalhar, já ter uma resposta um pouco mais tranquila em relação a essa dor, que realmente é a grande preocupação nesse momento para os produtores aí de milho, segunda safra? Claro, e veja, a indústria de controle biológico ela acaba sendo até um pouco mais dinâmica e rápida para conseguir inovações, e conseguir trazer essas soluções. Então, a cigarrinha, a gente observou esse processo nos últimos 3 anos, dela de uma praga secundária virar uma praga primária e que assusta o produtor de milho porque ela começa a atacar no início
dos estádios da planta e ela pode transmitir, né, uma doença que a planta morre. Então, você tem que realmente controlar no início da safra. E a gente, por exemplo, a Cooper é uma das empresas que tem uma ferramenta nesse sentido. Nós lançamos um bioinseticida para cigarrinha há 2 anos e semana passada eu estava lendo na imprensa, nós tratamos na última safra 39 milhões, eu digo o setor como um todo, né, o produtor de milho, tratou 39 milhões de hectares só para a cigarrinha do milho. Veja o custo que está embutido nisso, né? Então a gente insiste nessas ferramentas como o biológico, que são mais preventivas, para que o produtor possa iniciar, né, aplicando o biológico, segurar a população dessa praga e ter, né, o seu ciclo com menor custo e maior produtividade. Essa é a nossa missão enquanto indústria de controle biológico. Exatamente, a gente, claro, quer que as companhias, as indústrias todas estejam envolvidas nesse processo a fim de ajudar e melhorar o dia a dia ali dos nossos produtores e produtoras rurais que revolucionam, né? Colocam o Brasil em nível mundial quando a gente fala em agricultura sustentável. E claro, né, Gustavo, também colocando uma outra dor vindo aqui mais para a região sudeste, a gente acompanha muito aqui o cinturão citrícola, tanto de São Paulo quanto dali do Triângulo Mineiro, e tem muito contato ali com o Fundecitrus também, sobre a grande preocupação, né, que é o greening também. Nesse intuito também tem ferramentas, tecnologias que podem vir a trazer mais equilíbrio. A gente não fala sanar 100% do problema, mas trazer mais equilíbrio aí para os citricultores também? Claro, e a gente trabalha hoje também com bioinseticida para o greening, né? A gente trabalha, Renata, montando o que a gente chama de sistema integrado Cooper para cada cultura. Então, dentro do sistema integrado de citros, nós temos também um bioinseticida que é a base do mesmo fungo desse que eu falei para a cigarrinha. O fungo é Isaria fumoso rosa, né? Para quem está nos ouvindo, explicando rapidamente, é um fungo que ele tem um efeito inseticida, né, para algumas pragas. Então, a gente faz uma formulação desse fungo de forma que o produtor possa aplicar da mesma forma como ele aplica o produto químico, e ele vai em contato com o inseto, né, degradar o inseto, fazer com que o inseto morra e fazendo o controle natural. Então, também para o greening, ele é uma alternativa interessante, porque hoje o produtor se vê rendido, né, com as aplicações químicas, né, para ele não ter ali o psilídeo, que é o vetor do greening, também provocando uma doença na planta. Ele pode até ter que cortar a planta se ela ficar doente, e um psilídeo pode acabar com a vida de uma planta, de uma árvore de citros, seja limão ou laranja, enfim. A gente entra também com esse bioinseticida para que você consiga manejar melhor e para que você tenha, principalmente na fase de colheita, um uso menor de produtos químicos. E aí você não deixa resíduo para o suco de laranja ou para a laranja de mesa. Então também é uma preocupação da indústria citrícola, né, com essa necessidade de utilização de muito inseticida para controle do greening, você ter resíduo no final da cadeia. Então a gente entra com essa solução e acaba melhorando a sustentabilidade, claro, dando garantia para a indústria e para o consumidor de que aquela laranja ou aquele suco vão estar próprios para a bebida, né, para o consumo. Exatamente. Há pouco também falávamos desses registros que seguem bastante expressivos, aumentando ali no mapa, né, no Ministério da Agricultura, e também em relação aos bioherbicidas que acabam sendo novidades para o mercado. Quando que vocês, né, acreditam, indústrias, né, no geral, que isso pode já se tornar mais realidade aqui no mercado brasileiro? Como é que vem o andamento dessas pesquisas nesse sentido? Discorra um pouco para nós aqui, Gustavo. Olha só, Renata, quando a gente olha o mercado de proteção no Brasil como um todo, né, ele é um mercado de mais de 13 bilhões de dólares. Isso significa que o produtor está arcando, né, com essa despesa para controlar todos os problemas que ele tem lá na sua cultura. E basicamente esses produtos são, na sua maioria, importados. Quando a gente olha para a indústria de controle biológico, a maioria delas tem fábrica no Brasil, ou seja, esses produtos são nacionais, né, vendidos em reais, e eles acabam contribuindo sobremaneira para essa redução de custo, né, no pacote do produtor. E aí a gente olha, né, essa tendência. Nós somos a Cooper só de biológico, mas quando a gente conversa na indústria como um todo, né, uma tendência de que o biológico será de 40% a 50% do mercado inteiro de proteção num prazo aí de 10 anos. Então, seguindo realmente essa tendência de alta, né, mas principalmente como a inversão da lógica de você proteger a cultura de pragas e doenças.
E essa questão do herbicida ela é muito importante porque hoje também, não só no Brasil, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem, às vezes, o mesmo problema de ervas daninhas com a resistência, ou seja, os herbicidas químicos tradicionais não estão conseguindo mais controlar ou matar aquela erva daninha, e aí você tem uma supressão aí de produtividade muito grande, porque você acaba tendo a soja, o milho, ou qualquer que seja a cultura, convivendo com aquelas ervas daninhas, né, que estão tirando ali solo, nutriente, né, estão competindo com a produtividade, porque os químicos tradicionais não estão mais funcionando adequadamente. E aí a gente investe muito pesadamente para que nós tenhamos também no futuro essa classe de bioherbicidas para que a gente consiga atender o produtor de forma global. Exatamente. Para a gente colocar aqui os grandes desafios ainda de 2023, mesmo tendo esse panorama, né, de nos próximos anos metade aí da proteção de cultivos já ser por meio desses insumos biológicos, e a gente torce para que isso cresça e cresça mais célere e rápido ainda. Como é que a gente pode trazer os desafios ainda para 2023? O que você vem vendo em nível de agricultura e aqui no Brasil? Eu acho que a gente tem um desafio hoje de lidar com as mudanças climáticas, né, Renato? O produtor tem sentido que cada vez está mais difícil de você planejar a sua safra. Então, a gente teve 3 anos aí de Laninha, agora tem a previsão de El Niño, enfim. A gente acompanha muito isso, né? E o fator de inclusão do biológico no sistema ajuda muito, ajuda porventura, por vezes, a planta ter mais tolerância à seca, né? Você tem um clima muito chuvoso também, propicia o aumento de doenças, isso o biológico pode ajudar a segurar. Enfim, a gente tem o desafio de continuar integrando essas soluções e, mais ainda, continuar educando o produtor, né, para que ele tenha o conhecimento de usar o biológico em conjunto com o químico e a gente consiga vencer essa batalha contra pragas e doenças que se avizinham cada vez mais. E tem coisa nova aí, né? A natureza nos surpreende cada vez mais. Então, quando a gente olha no mercado de grãos, por exemplo, eu dizia que um grande desafio para as próximas safras, talvez aqui na 23, 24 a gente já enxergue isso, algumas lagartas aí na soja, no milho, que não estão mais sendo controladas pela genética, ou seja, aquelas plantas que são geneticamente modificadas para a própria planta já controlar a lagarta, a gente tem visto que isso tem também patinado algumas tecnologias e volta a se falar num grande mercado de inseticidas para lagartas em soja, milho, algodão, por exemplo, aí, pensando em grãos como um todo. E novas pragas, né? A Embrapa já tem identificado novas pragas, como existe uma nova lagarta identificada no Mato Grosso, que torna, né, mais desafiador ainda para o produtor, que ele tem que estar olhando, tem que estar atento e tem que usar todas as soluções de manejo que ele tem, ou que a indústria deixa à disposição. Pois é, o que a gente observou, né, em relação ao Helicoverpa na época e o que devastou, né? Então é importante, sim, toda essa atenção e você chamando a atenção para esse problema novamente. Muitíssimo obrigada, viu, Gustavo? Nos vemos então nessa semana. Um grande abraço a você. Eu que agradeço, um grande abraço e uma boa semana a todos. Obrigada, até mais.